Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje, com uma alegria muito grande, nós estamos aqui recebendo na bancada da Edley uma excepcional profissional de longa trajetória, inclusive aqui na advocacia francana, que é a doutora Edna Branquinho, para falar um pouquinho conosco hoje sobre a família. Vamos falar um pouquinho sobre o âmbito do cenário, ela que tem uma experiência vasta nessa atuação. Para mim, uma alegria poder receber você aqui, doutora Edna. Seja muito bem-vindo ao Edley Podcast. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, em especial por se tratar da casa do meu amigo, Dr. Theo Maia. Com certeza. Doutora Edna, vamos falar um pouquinho aqui, para a gente poder, inclusive, extrair o máximo da sua trajetória, né, como profissional do direito. Quero que você fale um pouquinho aí como foi esse tempo de atuação, quanto tempo já de atuação, inclusive, no direito, e onde foi a sua formação também? Eu já tenho 39 anos de exercício, me formei na Faculdade de Direito de Franca. Uhum. Na ocasião de estudante, eu era bancária e atendi meu professor de Direito Penal, Olha. Dr. William Salomão. Nesse dia ele foi no banco, na época eu trabalhava no BCN, que depois foi Bradesco. Uhum. E ele, de repente, assim, eu fiquei de frente ao meu professor. Ele tinha ido descontar um cheque. Uhum. E esse cheque não tinha saldo. Aí eu informei, o cheque não tem provisão de fundos. Uhum. E ele falou, pode me passar o endereço da pessoa, do emitente? Eu falei, claro, passo sim. Passei para ele. Aí ele falou assim, quer estagiar no meu escritório? Olha. Nossa, era tudo que eu mais queria, porque eu não tenho ninguém nesta área do direito. Uhum. Então ali ele te deu a primeira oportunidade. Aí ele me deu essa oportunidade, eu fui estagiar com ele e depois fiquei com ele até ele falecer. Uhum. Então, assim, quem me abriu as portas, me ensinou um pouco de tudo que eu sei. Sim. Foi o Dr. William Salomão. Olha, imagina a experiência que você não deve ter, a bagagem deve ter adquirido nesse tempo todo lá, né? Foram várias atuações que você teve ali, todos os direitos. A gente fez júri. Olha. Aí ele fazia todas as áreas, né? Sim. E você foi alguma específica ou começou a ter? Não. Tudo que ele fazia eu também aprendi a fazer. Né? Ficou bem diversa. Então ele dava aquela segurança, né? Sim. Então, hoje eu faço clínica geral, faço de tudo um pouquinho. Sim, sim. Né? Não sou especialista como o doutor Assir, não. Mas faço um pouquinho de cada coisa. Ela tá falando isso porque tá nos bastidores aqui, o presidente da OAB, depois a gente vai receber ele no próximo aí. Mas, falando inclusive sobre todo esse cenário que você atuou, né? Falando sobre a família, acho que é interessante também ver, com certeza você deve ter acompanhado isso, né? As famílias, elas teve mudanças significativas por conta dos vários cenários que a sociedade, inclusive, foi, né, vivenciando. A sociedade hoje, moderna, inclusive, passa pela digitalização, por vários processos digitais. E eu queria que você desse aqui, como uma especialista que atuou e tem uma experiência tão vasta, qual a ótica que você vê do direito dentro dos diversos cenários da sociedade hoje, né? A importância, inclusive, do direito para a família hoje, na diversidade que hoje, inclusive, a gente tem no âmbito familiar. Olha, é muito importante. Só que as mudanças, hoje, eu vejo assim, tá destruindo as famílias. Principalmente o casamento. Assim, na minha época, no começo da advocacia, dificilmente um casal separava. Sim. Era a coisa mais difícil. Hoje, eu vejo o casamento como uma instituição falida. Que hoje não se casa mais, junta-se. Sim. E esse período de relacionamento é muito pouco. Então, infelizmente, o direito tem mostrado assim uma evolução muito grande com relação à proteção da família, mas a família em si, sim, ela está acabando, infelizmente. Acabou-se que, vamos dizer,
princípios, valores se dissolveram bastante. Sim, os valores tão... Não tem mais aquele amor, vamos falar assim, aquele amor. Uhum. Não existe aquele amor do meu pai e da minha mãe mais. Uhum. Entendeu? Sim. Dificilmente hoje um casamento dura-se um ano, 2. Hoje não tem, tanto o homem quanto a mulher não tem mais aquela paciência de relevar. Qualquer coisa separa. Uhum. E isso destrói o filho. Sim. Porque o filho não precisa só do pai, ou precisa do pai e da mãe. Agora falando aqui um conselho direto para os amigos profissionais da advocacia, né? Você falou, inclusive, sobre a dissolução hoje de valores e tudo mais. Como que um advogado hoje ele pode atuar sendo, vamos dizer assim, ele tem que ser o conciliador, mas também tem que ser ali o defensor da lei. Qual conselho você daria para o advogado que atua na área do âmbito familiar hoje, visto o cenário hoje atual das famílias, como você ponderou? Olha, o que eu tenho feito no escritório, a gente é um pouco de conselheiro, psicólogo, né? Sim. Então, assim, quando eu atendo algum casal que vai me procurar com a intenção de separar, primeiro eu vejo se tem filhos menores. Então, assim, a gente, na maioria das vezes, eu consigo não separar esse casal. Olha. Eu mostro assim, a relevância dele continuar o casamento pelo filho, em especial quando é menor. Agora, quando é maior, assim, se eles chegam com a intenção de separar, infelizmente, o advogado não adianta ser conselheiro, psicólogo. Ele já tem aquela ideia fixa. Sim. Então, o que tem de bens, o que... Sim. Entendeu? Aí a gente... Ou seja, aí vê o cenário inteiro, né? Aí o cenário inteiro. Infelizmente, hoje acontece isso. Querendo, a gente percebe que o advogado dentro desse âmbito familiar, ele tem ele tem que ter um olhar muito sensível também, né? Tem, mas nem sempre essa sensibilidade... Tá atrelada só. Hoje eles já vão assim, já sabem o que querem. Agora, quando existem filhos menores, aí a gente ainda consegue. E nesse cenário, como você falou aí da família, da atuação do divórcio, né? Quando realmente não há o consenso, né? E a gente parte para o âmbito judicial. O que você pondera que o advogado também tenha que ter nesse cenário de atuação? Já para o judicial mesmo, para a área do processo. Olha, a gente tem que ter, assim... No âmbito dos conflitos falando, né? A gente tem que, primeiro, eliminar o conflito no escritório. Para quando chegar no juízo, ele não sair aquele tipo lava-roupa, né? Sim. Então, eu procuro deixar bem claro o que a mulher tem direito, o que o homem tem direito. Sim. Né? Para a gente colocar tudo isso no papel e ir para uma separação. Se bem que hoje a gente nem vai mais em juízo. Né? Tudo às vezes acontece só com o advogado mesmo e só sobra o processo. Sim. Né? Mas eu procuro solucionar dentro do escritório primeiro. Né? E tem dado resultado. Não, isso fica evidente pra gente. E é muito bom também ver, né? Você é ainda muito atuante, né? Não, eu não faço tanta coisa, mas é atuante. Sim, ainda... Não deixa de exercer a advocacia. Não, mas eu faço pouco sim, agora. Com certeza. Doutora Edya, para a gente avançar um pouquinho aqui no assunto, né? A gente falou do âmbito familiar, do âmbito civil, e aí tem a questão, igual você colocou, dos filhos, né? Eu acho que é uma situação também que às vezes acaba que ficando hoje na realidade... Muitas vezes, sem ter o consenso total, acaba que às vezes querendo só resolver a questão do divórcio ali e tudo mais, deixa para a questão do filho depois ser resolvida. Hoje a gente sabe que existe vários tipos de guardas, existe a guarda compartilhada, existe vários cenários. Eu queria que você falasse como conseguir achar o melhor modelo da guarda no âmbito do divórcio. Olha, eu acho muito difícil uma resposta nesse sentido. Sim, mas qual um conselho você acha que seria? Qual seria o caminho mais viável? Eu acho assim, que quando
existiu uma separação, a primeira coisa, independente da quantidade de bens que esse casal tenha, deixar isso de lado, olhar em primeiro lugar para os filhos. Sim. Porque, como eu disse no começo, o filho precisa do pai e da mãe. Sim. E se houver um conflito entre o casal, os filhos não vão aceitar. Sim. Porque o que acontece? Existe uma separação. Enquanto a mulher não arruma um namorado, vice-versa. esse ex-marido, ou vice-versa, esse ex-marido ou essa ex-mulher cumpre tão bem o papel de ex-marido e ex-mulher para com o filho, mas se algum dos dois arruma um namorado ou um companheiro, aí começa a luta. Sim. Ele deixa de pagar os alimentos, ele deixa de visitar o filho. Acaba que mudando muito a relação por conta de uma outra nova relação. Totalmente. Isso acontece em especial com o homem. Sim. A mulher, ela é mais sensível, mas o homem não. Infelizmente, é essa a realidade de hoje. Sim, aí é um cenário bem, bem delicado. Colocando nisso, né? Aí falando sobre as guardas, inclusive. Sim. O que seria, quais são... Pode ponderar pra gente quais são, inclusive, os formatos de guarda hoje, né? Independente do cenário, às vezes, dos dois, o que seria, vamos supor, a guarda compartilhada seria ideal por quê? Qual o motivo da guarda compartilhada? Por que seria vantajoso? Eu acho que dá ao pai e à mãe a guarda compartilhada, assim, condições de conviver mais com o filho. Sim. Né? Enquanto que a guarda, ficando só com o pai e com a mãe, existe aquele período cada 15 dias, os períodos alternados. Sim, ou aos final de semana, quando acontece. E nem sempre esse convívio é o melhor para o filho. Então, a compartilhada aumenta esse período de convivência. Sim. Então, eu acho uma guarda mais aconselhável para o bem da criança. Né? Ela acaba tendo mais a convivência com os pais. Com certeza. De fato. E o que seria hoje, em específico, a guarda unilateral? É a guarda onde a criança ela fica só com a mãe ou só com o pai, alternando os dias de visita. Alternando os dias de visita. Os dias de visita. E essas visitas acontecem em especial nos finais de semana. Entendi. Aí é onde cria aquela volaticidade da criança, tá aqui, tá ali, tá aqui, tá ali. Geralmente chega um fim de semana, o pai tem compromisso, ele vai deixar de visitar o filho, ou vice-versa. Sim. Isso é normal acontecer. Excelente. Essa é a doutora Edna Branquinho, hoje aqui excepcionalmente no Edley Podcast, falando sobre o direito familiar. E eu quero pedir para ela falar um pouquinho agora, deixar um conselho final. Você deu uma breve e uma excepcional introdução aqui, falando inclusive sobre os valores da família. Eu queria que você, como uma profissional que atuou tão longo, né, na área do direito, deixasse um conselho final aqui para as famílias que às vezes estão em um cenário de estrutura, que não tem às vezes uma estrutura, e famílias que estão querendo se formar, para alguém que querer formar uma família. Qual conselho você deixa aqui nesse instante final do nosso bate-papo de hoje? Eu acho que para as famílias já formadas e as que estão pensando em formar, eu acho que tem que existir respeito, amor e assim, e paciência. Porque hoje tudo está tão rápido, né? Então, eu acho assim, existindo o amor, o respeito e a paciência, essa família que já construída e a que está a construir vai ter uma vida longa. Com certeza, com certeza. Muito bem colocado. Doutora Edna, só tenho que agradecer a você. Foi para mim um privilégio muito grande poder receber você aqui no Edley, que você continue cada vez mais brilhando e refletindo todo esse conhecimento que você tem, essa experiência, o valor que você inclusive compartilha conosco aqui. Para mim, só tenho uma palavra a dizer a você, gratidão por estar aqui hoje conosco no Edley.
Eu que agradeço. Muito obrigada. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Agradecemos você que esteve na nossa companhia aqui hoje no Edley Podcast. E ficamos por aqui até a próxima edição do Edley Podcast.